Beleza. Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui. Mais uma semana de podcast. Mais uma vez aí, Cláudio, Stefan, Leonardo e Rodrigo aqui com a gente para comentar o que tem acontecido no mercado do boi gordo essa semana, né? Basicamente, eu acho que, em resumo, para a gente pontuar aí, a gente está vendo o mercado ainda relativamente firme, né? Acho que a Laura vai poder compartilhar também o sentimento dela com a gente. Mas eu tenho visto o mercado ainda firme, o boi ainda testando, pelo menos no CPEA aí, máximas dos últimos 2, 3 meses, né? Encostando nos, se eu não me engano, ontem a gente fechou 228 no indicador CPEA, o nosso indicador também se aproximando do patamar 225, 226. Então a gente está vendo, acho que o mercado cada vez mais firme. E antes de entrar num ponto que eu já vou chamar a Laura, né, que é para falar um pouquinho sobre reposição, que o indicador do bezerro voltou ali no CPEA abaixo dos R$ 2.000. Antes de entrar nesse ponto, eu só queria comentar um pouquinho sobre as exportações semanais e o fato de que os números da primeira semana de julho já vieram e vieram bem fortes para todas as proteínas animais. Então, aparentemente, a gente está sendo ajudado, talvez, aí pelo dólar. Mas só para pontuar, a gente exportou 54 mil toneladas de carne bovina durante essa primeira semana do mês de julho. O mês de julho vai ter 23 dias úteis, o que corrobora com a visão de que a gente pode ter sim um recorde de exportação. Assim, pensando em todas as possibilidades, né, a gente pode ter um recorde de exportação de carne bovina durante esse mês de julho aqui agora, justamente pela maior quantidade de dias úteis. Se vai se consolidar ou não a resposta, a gente ainda vai ter mais para frente, mas me chama a atenção que a gente, tanto para carne bovina, quanto para carne de aves, quanto para carne suína, veio muito forte nessa primeira semana. Não é a melhor primeira semana da história, mas reforçando o sentimento com o dólar de 5,45, 5,60, a gente está com uma grande destinação de carne para exportação nesse momento. Óbvio que isso é validado pelo preço, né? Se a gente for olhar o preço médio de exportação, ele está flertando agora com o menor, assim, ele vem reduzindo mês após mês, mas ele está basicamente batendo no menor patamar lá desde 2020, na casa dos 4.400. Então fazia basicamente vai fazer quase 4 anos que a gente não bate 4.400 e a gente está flertando com esse patamar agora. Mas o dólar tem ajudado bastante. Então é um ponto que tem corroborado essa visão. A gente, inclusive, soltou um relatório de oferta e demanda pontuando justamente sobre essas questões de projeções para 2024. E os números, entre o que a gente vislumbrava de previsão e o que está se consolidando, finalmente começaram a entrar no eixo. E aí a gente começa a ver cada vez mais claro qual que deve ser o crescimento da exportação em 2024, né? Lembrando que o segundo semestre de exportação é sempre mais forte que o primeiro, né? Sempre não, mas quando a gente não teve o problema de 2021, ele foi mais forte em todos os outros segundos semestres, quando comparado ao primeiro semestre. Então, a exportação costuma ajudar e a gente está vendo isso com números. De fato, a gente sendo corroborado tanto pelo dólar mais forte quanto pelo excesso de produção, né? Pela produção crescendo ainda mais. Então, acho que é bom o que a gente tem visto. Os números de julho vieram também muito bons. Isso deve reforçar o sentimento aí de firmeza do mercado físico do boi gordo. Mas eu acho que é bom ficar atento aí. A gente tem pontuado muito sobre o mês de agosto. Eu acho que eu vou trazer até a Laura e o Leonardo para essa discussão aí. Mas é um ponto a se discutir aí o que vai ser esse mês de agosto, né, Laurinha? Porque a gente está subindo agora no mês de julho, né? O mercado está firme. E se a gente volta no passado recente, foi parecido com o que aconteceu nos últimos anos, e aí a gente tem um mês de agosto um pouco mais tenso, né? Então, um caminho que a gente está tomando de preocupação, do que pode acontecer no agosto, a gente tem reforçado isso com nossos clientes, mas é um ponto que tem me chamado a atenção, o caminho bem parecido com o que foi 2022, ou com o que foi 2023, para a precificação do boi gordo. Eu não sei se de fato a gente vai continuar a ver isso aí em 2024, mas a gente está caminhando de uma maneira bem parecida, né? Subindo no final do mês de junho, mês de julho ainda firme, mercado futuro botando prêmio ali, botando ágio para os próximos meses, e aí a gente vai ver se isso consolida ou não. Enfim, de qualquer forma, eu vou já chamar a Laurinha. Laurinha, se puder comentar com a gente aí o que você está vendo do mercado do boi gordo e também sobre bezerro, tá? Acho que a reposição aí voltou a tomar um caminho menos puxado, eu diria, em relação ao boi gordo do que vinha, né? Se você pegar ali, a gente estava com o ágio batendo 44% em junho, né? Ou seja, a reposição não caiu na mesma proporção que o boi gordo e agora começa a ter uma aquietação desse movimento com o bezerro caindo um pouco mais.
Mas volta com você. Iago, eu acho que reposição, a gente está vendo o mercado se ajustar um pouquinho, né? Acho que os principais pontos aí que a gente tem visto da reposição é que, de fato, a oferta de bezerro ela já tem reduzido. No mercado físico, eu já tenho visto o pessoal falar que não tem-se uma oferta tão abundante quanto a gente tinha ali um ano, 2 anos atrás. Isso faz muito sentido, tanto em relação aos preços, né, que pararam de cair, ou pelo menos não estão caindo na mesma proporção. Então, o boi desvalorizou bastante esses primeiros meses aí do ano, esse primeiro semestre do ano, e o bezerro sustentou, né? Então, isso já é um ponto que demonstra que a oferta já não está tão abundante mais como estava ali 2 anos atrás. E isso faz muito sentido também, baseado no processo de descarte de fêmeas, né? Que a gente começou ali desde o do ano passado. Então, o bezerro daquela fêmea que foi descartada no início do ano passado, ele já começa a dar falta no mercado a partir de agora, né? Pensando no período de gestação e o período de desmame, principalmente aí a partir de junho e julho desse ano. Então, faz muito sentido que, de fato, a oferta esteja mais reduzida, né? Mas, por mais que essa oferta esteja reduzida, tem dois pontos que eu vejo que estão de certa forma, travando um pouco aí o mercado de reposição para a gente ver preços maiores aí, né? Primeiro ponto é da questão de relação de troca mesmo, né? Então, o pecuarista que está fazendo aquela relação de troca, por mais que ele veja que o cenário realmente tem mudado, que daqui a um ano o bezerro vai estar mais caro do que está hoje, ele faz a conta ali do preço da arroba que ele está vendendo. Então, o boi gordo que eu estou vendendo, eu consigo comprar quantos bezerros ali, né? Ou qual que é o percentual de ágio que está ali acima. Isso acaba travando um pouco de negociação das negociações, porque quem está comprando não aceita pagar muito mais para esse bezerro também. E um outro ponto é uma questão mais sazonal e mais pontual, né? A gente está num clima agora mais seco do ano, os pastos já estão bem ruins. Então, por mais que o pessoal veja que vale a pena comprar bezerro nesse momento, às vezes não tem como colocar esse bezerro na fazenda, né? Então, as condições de pastagens bem ruins agora, entrando a seca de fato e tudo. Então, isso acaba travando um pouco do ponto de vista da demanda. Então, por mais que a oferta esteja um pouco mais reduzida, a demanda agora também nesses 2 últimos meses, né? E agora eu vejo que vai se intensificar mais ainda, tanto que a gente observa a variação de preços do bezerro ao longo do ano, o mês de agosto é o mês que apresenta a maior queda do bezerro. E não é porque se tem uma oferta maior, né? A safra do bezerro, de fato, ela acontece muito mais em maio e junho do que em agosto. Só que em agosto você tem uma demanda menor, justamente por essa questão das condições das pastagens, isso acaba fazendo com que os preços caiam. Então, eu vejo que essa desvalorização que a gente observou aí de mais de 1% na última semana para o bezerro, segundo o CPEA, né, é muito mais ligada a essa demanda um pouco menor do que, de fato, a uma oferta maior no mercado. É interessante porque se você pega os números de ágio, de relação de troca, eles já estavam bem acima da média histórica, né? Se você pega o ágio aqui entre esse bezerro e esse boi gordo, em São Paulo, você pega um ágio ali que estava batendo na casa dos 44%, sendo que a média histórica para esse indicador, né, a média dos últimos 15, 20 anos, é na casa dos 31%, ou seja, você tinha uma distorção de mais de 13 pontos percentuais perante a média histórica. Agora você começa a ver o bezerro caindo numa proporção enquanto o boi está subindo, então você começa a ter um equilíbrio, mas ainda assim, tá? Se você faz o cálculo do alho do bezerro sobre o boi gordo, vendo os números médios de julho 24, você ainda tem um ágio de 37%, que é 6 pontos percentuais acima da média histórica. Ou seja, o mercado está buscando um equilíbrio maior agora. Então, mesmo que o boi gordo se valorize um pouco, a gente ainda vê um bezerro relativamente comparado em questão de ágio, em questão de precificação por arroba, ainda acima um pouco do boi gordo. Então, faz sentido que a gente veja justamente essa aquietação do preço do bezerro, né? Então, o recriador um pouco mais reticente em ficar pagando valores maiores, justamente ele usa o argumento de que o preço do boi gordo caiu bastante, caiu numa proporção muito maior, então não faz sentido que ele pague muito mais pelo bezerro. Acho que é uma conjunção de fatores que está levando a esse ponto aí de um bezerro cada vez menos firme agora durante esse mês de julho. Acho que essa questão do agosto me chama a atenção, né? Se a gente vai realmente ter um agosto ainda pior. E aí entra naquela máxima, né? A gente está desde agosto 23, a gente teve uma queda de quase R$ 100 entre julho e agosto 23. E desde agosto 23, o preço do bezerro tem variado ali, se você pegar os indicadores, na mínima de 2005 reais,
e na máxima de 2,109, ou seja, um intervalo de R$ 100 durante os últimos 12 meses, né, entre agosto e julho 24. E aí você fica aquela ponderação, se o mês de agosto de 2024 for tão ruim ou quanto a média histórica ou quanto foi o ano passado, pode ser que a gente veja um 1.900 aí cada vez mais perto na tela, e aí sim a gente flerta com uma renova mínima para o preço do bezerro aí que a gente não tinha renovado nos últimos anos. Então me chama a atenção, e eu acho que é um ponto para o pecuarista ficar atento. Mas, mais uma vez, né, acho que a gente está caminhando cada vez mais, os sinais estão cada vez mais claros justamente dessa virada, né? De fase, digamos assim, né? Então, no período cada vez mais de transição e menos de descarte. Se você pega os números de participação de abate de fêmeas, se você pega o número a diferença entre a vaca casada no atacado paulista e o boi casado tem reduzido numa proporção menor, inclusive, assim, tá no nível de diferença de preço entre esses dois menor do que estava no mesmo período do ano passado. Então, você começa a ver o mercado um pouco mais se equilibrando, o mercado indo para um equilíbrio um pouco maior entre essa questão de vacas entre fêmeas e machos. Então, me chama a atenção como o mercado está se posicionando. Ele precisa se organizar primeiro para ele falar em fase de alta. Eu acho que a gente está nesse processo de organização, participação de fêmeas no comparativo anual reduzindo. Então, acho que é todo um contexto que vai levar a gente para talvez esse outro nível aí para o próximo ano, né? Principalmente para o bezerro. Então, é isso. E até os números já demonstram isso mesmo, né? A gente teve aí a divulgação dos dados de abate do Mato Grosso no mês de junho, e nós Uhum. observamos uma redução tanto no abate total, mas sobretudo no abate de fêmeas, né? No comparativo mês a mês. Nominalmente, quando a gente olha o abate de fêmeas no comparativo junho 23 com junho 24, houve um acréscimo de 12%. Mas a gente faz aí o comparativo maio-junho de 24, houve uma redução no abate de fêmeas em 8%, isso no valor nominal, né, no número de cabeças sendo abatidas. O que é normal, né? Então a gente vê a partir de agora, de fato, uma redução aí do descarte de fêmeas, do abate de fêmeas, né? No segundo semestre, as fêmeas perdem um pouco da sua participação, então está caminhando, de certa forma, dentro da normalidade. Mas um ponto que me chamou a atenção é que, apesar desse valor nominal aí ter aumentado em 12% no número de fêmeas abatidas de fato, quando a gente olha na participação das fêmeas sobre o total abatido, comparando aí com o mesmo período do ano passado, houve uma redução. Então, em junho 23, a gente estava aí com a participação das fêmeas em 51,5%, e agora em junho 24, em 49,7%. Então, a gente está realmente ofertando mais cabeças, digamos assim, para o mercado, né? Tanto de macho quanto de fêmea em comparação ao ano passado, só que olhando a participação de fêmeas, a gente já está vendo um processo de redução aí dessa participação. Acho que faz muito sentido com isso que você está falando, né, Iago? Do futuro já se desenhando muito claro para a gente dessa virada de ciclo. Sim. Um outro ponto, até comentei isso aqui em outra reunião que a gente teve, que é sobre os dados das BIA de sêmen vendido e coletado. Se você pega os números de coleta de sêmen, né, no primeiro TRI de 2024, você vê um aumento. Aí você pode falar, nossa, já estamos virando. De fato, a gente já está começando a ver uma virada, o pessoal já está investindo um pouco mais, isso pensando nas coletas, né? Mas quando você olha as vendas de sêmen para corte, ela caiu pelo quarto trimestre consecutivo no comparativo anual. Ela de 2022 para 2021, de 2021 para 2022 caiu, 22 para 23 caiu, e agora 23 para 24 caiu as vendas, não a coleta. Então, a gente ainda vê que o mercado não está andando bem, digamos assim, do ponto de vista de crescimento na quantidade de sêmen vendido. Apesar de que a coleta cresceu, mas a venda não. Então, é mais um fato que me chama a atenção, que a gente está reforçando justamente contratando essa oferta cada vez menor de bezerro para os próximos anos, tá? Então, é um ponto que também me chamou a atenção, esses números aí de doses de sêmen para corte que foram vendidas no primeiro TRI, caindo, enquanto que a coleta subiu. Mas é isso. Aí, acho que a gente já debutou bastante aqui sobre essa parte de pecuária. Eu vou chamar aí Stephanie e Rodrigo. Podem entrar aí falando um pouquinho de grãos. Você que falou para mim que o mercado de Chicago está pesado, Stephanie. É isso mesmo? Bastante, bastante, e não é falta de aviso, né? A gente olhar aí para esses movimentos, né? Olhar para esse cenário de mercado, para essa conjuntura,
E tivemos aí as recomendações, né, de avanço de comercialização nas últimas duas, 3 semanas, com dólar alto, com Chicago ainda relativamente mais firme, né, teve aí uma recuperação e trouxe preços melhores aí a nível Brasil para comercialização, né? A gente viu algumas regiões aí, base São Paulo, preços na casa de 125, Mato Grosso, preços que romperam a casa de R$ 110 a saca para o ano que vem, MS também, preços ali entre 115 e 120, então trouxe aí um fôlego extra, né, de que para quem estava, né, para quem ainda não havia começado a vender soja, a comercialização, realizar pelo menos as primeiras fixações ou algumas proteções aí com Chicago, e a gente teve, né, essa abertura de semana. Clima nos Estados Unidos está bastante pesado o cenário, né? Tivemos questões relacionadas a enchentes, algumas irregularidades de clima em outras regiões, né? Acho que vale colocar aqui uma porção do Iowa sofreu com excessos de chuva. O Iowa seria correspondente aí ao nosso estado do Paraná em termos de produção de soja e milho. Algumas regiões do leste também do cinturão agrícola, Ohio, Indiana, Kentucky, um, um estresse hídrico também, um estresse hídrico mais localizado, mais pontual, algumas regiões que tiveram um avanço de seca, mas até então uma situação que se normalizou, e isso foi refletido ontem, né, nos números de condições de lavouras boas e excelentes, tanto para a soja quanto para o milho, né? O SDA trouxe um incremento de 1 ponto percentual da semana passada em relação a essa semana. 68% aí das lavouras de soja e de milho em boas condições. Semana passada esse número era próximo de 67%. E daqui para frente a janela aí, né, de Chicago principalmente, ela vai ficando mais delicada e mais pressionada, né? A gente tem boas condições nos Estados Unidos. Daqui para frente há uma tendência de redução de chuvas, há uma tendência de aumento de temperaturas, mas a principal ressalva é essas condições de lavouras boas e excelentes da soja e do milho tendem a refletir em produtividade e principalmente um comparativo em relação ao ano passado, que se hoje nós temos 68%, tanto na soja quanto no milho, esse número aí é 13, 12 pontos percentuais acima do que estava ano passado, né? Estados Unidos vem vindo com a safra muito, se desenvolvendo muito bem. Ainda tem a reta final aí dos próximos 30 dias que pode trazer alguma surpresa, mas o cenário não é esse. O cenário não traz nenhuma surpresa aparentemente até esse momento. A não ser que aconteça alguma outra conjuntura relacionada a derivados ou relacionada à demanda, a gente pode ver talvez aí o mercado enxergar alguma recuperação que no pregão de ontem voltou a registrar mínimas, principalmente para a soja e para o milho. Contrasta também com o cenário de estoques nos Estados Unidos, né? Para milho, tem uma safra brasileira em estoque nos Estados Unidos. Na soja, você tem ali 26 milhões de toneladas, é um número muito maior que ano passado, e ao mesmo tempo a performance de exportação continua baixíssima. A performance de demanda para a soja norte-americana, também de mercado doméstico, soja e milho continua relativamente lenta, e tudo isso pode trazer algumas mudanças de conjunturas para esse próximo SDA, né, o relatório de oferta e demanda, que vai ser divulgado essa semana e que com certeza pode adicionar um peso extra para as cotações em Chicago. E aí queria passar para o Rodrigo, que o mercado tem ponderado aí na parte técnica, na parte gráfica, em relação aos movimentos de soja, milho e boi gordo. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Mercado bastante pressionado para baixo em Chicago. Vou iniciar com as commodities agrícolas por lá. Na última semana, se a gente observa o comparativo semanal, né, até o fechamento da última sexta-feira,
Os futuros de milho, eles até seguiram sustentados, apresentaram uma pequena oscilação no campo positivo, lembrando que na última semana nós tivemos o feriado de Dia da Independência nos Estados Unidos, então foi uma semana mais curta. Porém, no dia de ontem, o mercado seguiu ladeira abaixo, né? O contrato setembro de milho por lá recuou mais de 4%, e os dois primeiros vencimentos, né? O julho, que já está em aviso de entrega, vai vencer logo daqui a alguns dias, e o setembro também por lá, negociando abaixo dos $4 o bushel. É um mercado bastante pressionado diante desse cenário fundamental, em clara tendência de baixa. No dia de ontem, nós tivemos o reporte do CFTC, né, com um pequeno delay. Ele geralmente sai na sexta-feira, por conta do feriado, ele saiu no dia de ontem e chamou bastante atenção que os fundos eles seguiram ampliando o saldo vendido em derivativos de milho em Chicago, e eles se aproximaram do recorde saldo vendido, que também foi atingido esse ano, perto da virada entre fevereiro e março, né? Foram 340 mil contratos entre futuros e opções, o recorde, e no dado de ontem foi de 336.538 contratos. Então, em linha com esse movimento de baixa, né? Mercado bastante pressionado, como eu disse, e negociando abaixo dos $4 o bushel. Para a soja, um cenário similar, né? Apesar de também até o fechamento da última sexta-feira nós observarmos uma pequena valorização, essa pequena valorização ela já foi devolvida no dia de ontem também. Contrato novembro, que é referência para a safra norte-americana, né, que representa a entrada da safra norte-americana de soja, negociando abaixo dos $11 o bushel. Na tela agora, às 10h09 da manhã, negociando a $10,96 o bushel. Também bastante pressionado para baixo, seguindo em tendência de baixa, médias móveis importantes aí inclinadas para baixo, e este é o cenário. Também, diante do reporte do CFTC, que saiu no dia de ontem, saldo vendido por parte dos fundos em derivativos de soja, né, futuros e opções, atingiram 140.926 contratos. Também um saldo relevante na ponta vendedora, mas ainda um pouco mais distante se comparado ao milho do recorde vendido, né, que para a soja é na casa dos 170 mil contratos na ponta vendedora. Acredito que esses foram os principais fatores em termos de precificação. Os dados saíram ontem de condições boas e excelentes, como o Stefan pontuou, e atenção para essa semana, né, importantes atualizações para o balanço de oferta, né, de grãos, tanto aqui no Brasil. Na quinta-feira, nós temos a atualização da Conab, o 10º levantamento da safra de grãos, sai às 9 da manhã. Então, fiquem ligados em nossas redes sociais, sempre soltamos os dados preliminares por lá. E na sexta-feira, né, o importante relatório mensal do USDA, relatório de oferta e demanda agrícola mundial, sai às 13 horas, horário de Brasília. Então, importante direcionador, né? Sempre nós temos bastante volatilidade em Chicago, muita tensão devido a esse cenário de oferta mais elevada, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, e uma demanda que não acompanha. Então, provavelmente teremos alguns ajustes para a parte de exportações nos Estados Unidos, provavelmente, né? Isso a gente vai confirmar na sexta-feira. O programa de exportação norte-americano ele segue bem retraído, né? Esse ano, no ano safra 23/24, nos Estados Unidos ele está bem abaixo de anos anteriores, e o 24/25, né? A temporada seguinte ela já está abaixo da 23/24. Então são esperados alguns ajustes para a parte de demanda, o que tende a ser ainda mais negativo para a parte de precificação por lá. Agora aqui trazendo a nível Brasil, B3, um cenário não diferente aqui para os futuros de milho, né? Nós tivemos aí ao longo das últimas sessões também os futuros do cereal renovando as mínimas. Se a gente observa o contrato setembro, né? O julho ainda está vigente, ele vence no 15º dia útil, né? Agora, daqui a alguns dias também. Mas o setembro é o que já tem maior liquidez durante as últimas semanas.
Ontem renovou a mínima da série setembro 24, né, o final U24, a R$ 56,83 a saca. É um contrato que vence lá no 15º dia útil de setembro, negociando na tela agora 57,58, também bastante pressionado para baixo, seguindo em tendência de baixa aqui. E já vou até renovar os valores aqui de relação de troca, que melhorou bastante, só comentar sobre a soja. Paranaguá, no dia de ontem, veio a 139,75, indicador CPEA, né, ainda apresentando uma sustentação, apesar dessa precificação de Chicago, nós temos os outros componentes para a formação do preço do grão de soja, né, dólar, prêmio de exportação, parte de logística, então ainda sustentado, né, se comparado ao valor de semana passada, que foi 140,23. Indicador do milho base CPEA Campinas, que baliza esses contratos futuros em bolsa, né, de milho. No dia de ontem veio a 56,14, abaixo dos 57,32 observados na semana anterior. E aqui só colocando, pontuando a relação de troca, né, a gente atualizou na semana passada, tivemos uma melhora, né, observando o fechamento de ontem, né, então analisando dados diários aqui no spot, no disponível, com arroba do boi gordo, CPEA, São Paulo, a 228, a relação, ela melhorou, ela subiu para 4,06, então acima dessa importante referência dos 4 que a gente coloca, né? Na semana passada, se eu não me engano, ela estava 3,94, e também a relação futura, se a gente projeta, né, o boi outubro sobre o milho novembro, né, ela também perto dos 4, estava 3,99 agora, um pouco mais cedo, né? Então, esse poder de compra para o pecuarista tem melhorado, né? Com a mesma arroba, né, ele consegue adquirir aí mais sacas de milho, vamos assim dizer. É, Acho que é isso. Fala aí, Iago. não, eu ia trazer só um comentário também sobre commitments, posicionamento dos players de boi gordo. E a gente viu na última semana, com o encerramento do junho, né, um posicionamento um pouco mais intenso de alguns players, né? Mas o que me chamou a atenção, basicamente, é a pessoa física e no mercado futuro, né, considerando só vencimentos futuros, a pessoa física bateu o maior nível de posicionamento comprado desde lá de fevereiro desse ano. E uma movimentação interessante é que as opções têm ficado cada vez mais líquidas, com mais players negociando. O volume de contratos de posição de opções tem crescido bastante. E, apesar dos investidores institucionais, né, os fundos que a gente fala, estarem vendidos em futuros, eles estão super comprados em opções. Então, se você pega ali o posicionamento dos fundos, principalmente esses institucionais, né, desconsiderando os não residentes, você tem aí um grande posicionamento em compra, digamos assim, uma posição comprada em opções, né? Seja vendendo put, seja comprando calls. Então me chama a atenção também que o mercado está tomando agora um rumo um pouco mais de briga, digamos assim, entre os players e outros, né? Então você olha ali pessoas físicas nos futuros tomando um posicionamento vendido, enquanto fundos comprado, mas ao mesmo tempo uma proteção ocorre lá nas opções, né? O pessoal tá fazendo proteções via opções também. Mas é um mercado que está tomando um pouco mais de rumo. Eu acho que isso vai dar talvez algum direcionamento um pouco diferente para o mercado futuro aí nas próximas semanas, né? Dependendo desse nível de briga, né? Lembrando que, assim, se você olha os contratos futuros, né, pelo menos o outubro, ele não sai do lugar desde o dia 20 de junho, né? Então você pega a gente vai fazer 20 dias seguidos em que ele está ali entre 244, 243,50 até 246, não sai do lugar. Então, o mercado tá estagnado ali, né? Tanto que você pega o índice de volatilidade histórica, os índices de volatilidade implícita reduziram bastante nesses últimos dias. Se vai tomar um caminho diferente a partir de agora, eu não sei, mas o mercado tá se posicionando também para isso, né? O mercado futuro daí. Achei bem interessante isso. Pois bem, Show. eu acho que é isso. Mais algum ponto que vocês queiram adicionar? Eu teria sim, Iago. Pode falar, Queria trazer Léo. os destaques dos números consolidados de exportação de junho, que a gente falou de julho dessa semana, e temos os números fechados de junho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite ao querido ouvinte. E a gente, como eu falei, já temos os números fechados que o Ministério disponibilizou. Foram no total 192,5 mil toneladas de carne in natura exportada. É um valor recorde para junho, para o mês de junho.
E assim, com isso com o junho fechado, a gente consegue fazer um balanço dos 6 primeiros meses do ano. Então, o Brasil passou a marca de 1 milhão de toneladas in natura exportada nesse primeiro semestre. Algo assim, esse 1 milhão era, para a gente trazer um paradoxo, esse 1 milhão era o total de exportações em 2016. Então, somente nesse primeiro semestre que a gente passou o total de 2016 exportado. E o segundo semestre, como já o Iago contou no começo do podcast, os números são mais favoráveis, são maiores. Então, tem esse histórico dos números virem mais fortes no segundo semestre. E alguns destaques, por exemplo, já adentrando dentro do mês de junho, especificamente, como as exportações para os Estados Unidos, que vieram forte. No total, em junho, foram 17,5 mil toneladas, algo assim que a gente só viu nesse patamar em janeiro, que foi 18,1 mil toneladas. E se a gente lembrar, em janeiro, as cotas estavam em aberto. Então a gente chega próximo aos números de janeiro, com as cotas abertas, só que em junho, já encerradas essas cotas. Então, assim, o que a gente pode olhar como um fator talvez seja esse dólar mais forte. Nossa carne ficou barata e atraiu eles a comprarem nesse primeiro momento. E assim, e como falamos, esse dólar mais forte, ele é bom no ponto ao pegar as receitas das exportações na conversões, os balanços saem de receita líquida, saem uns números muito bons, mas do outro lado ele funciona como uma faca de dois gumes. No outro lado, o combustível é atrelado a esse dólar, então a gente tem um encarecimento dessa logística de distribuição dessa carne no mercado interno. Então, assim, seria um remédio com um efeito colateral junto. Sim. Então, assim, temos também alguns destaques que vieram, por exemplo, o Egito, que já foi um grande comprador e está retomando aos poucos, veio esse mês com um volume 14,2% de compras maiores. Então, assim, o Egito retomou as compras e vem aumentando cadencialmente as compras e tem tudo para voltar ao volume que ele era anteriormente. E também um novo mercado que o Brasil conquistou, que foi o México. É um mercado recente que vem conquistado e sendo ampliado ao mesmo tempo. Então, esses seriam os destaques que eu tenho das exportações. Deixo aberto aí, caso vocês Show. tenham Show de bola, show comentário. de bola. Acho que, assim, o primeiro semestre justamente fecha esse contexto de que a gente está muito competitivo, produzindo muito e aproveitando as exportações aí para jogar um pouco de carne no mundo aí, digamos assim. Mas é isso. Agradeço mais uma vez, Stefan, Léo, Rodrigo, Laura, e a gente está aí na próxima semana de novo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, turma. Boa Valeu, semana. turma. Boa semana. Olha, Valeu. pessoal,